2 de janeiro de... Não, hoje é dia 3 de janeiro de 2025 e eu tô de férias. E quando a gente tá de férias, a gente normalmente já tende a ficar mais preguiçoso, a não querer fazer nada, entrar em dormência constante. Eu sei que isso é normal e aceitável. Mas o meu problema é que eu tenho dificuldade com isso naturalmente na rotina normal do dia a dia. Então eu sempre tento usar as férias pra melhorar minha rotina e amenizar o desejo que eu sempre tenho. E eu comecei o dia até que cedo hoje, umas 8 horas da manhã. Já escrevi no meu caderninho da Escreve. Já... O que mais que eu fiz? Enfim, já fiz algumas coisas. Fiz uma yoga, um alongamento pra acordar, já tomei café da manhã. Só que eu deitei aqui na minha cama e fiquei processando e gastando tempo no Instagram, olhando a vida das pessoas e comecei a me sentir mal e a me comparar com elas. Aí eu decidi gravar, porque eu falo que eu sempre vou gravar pro YouTube e eu não gravo. E aí me bateu essa frustração de, tipo, eu reclamo que não tô vivendo a minha vida, que eu não tô correndo atrás das minhas coisas, mas eu também não tô fazendo por onde. E aí, como uma grande melancolia que não sai de mim, eu só fiquei com vontade de chorar. Mas decidi vir aqui, desabafar sobre a vida e conversar com você que me assiste. E eu não sei se você passa por esse tipo de frustração, assim, mas quando eu era mais nova, tenho 22 anos agora, mas quando eu tinha lá por uns 13 anos, eu já tinha uma certa noção de que eu precisava de rotina, de que eu precisava ter um certo controle da vida, assim. Acho que a gente vive numa sociedade hoje que, desde sempre, mas hoje parece que é mais, é uma corrida do melhor, da melhor rotina, das pessoas mais organizadas do mundo. Opa. E isso é muito estranho, eu acho. Não sei se você já parou pra perceber, mas as pessoas, elas sempre competem, de alguma maneira, pra ver quem se organiza melhor, quem é mais estruturado. E a gente entra nessa briga. Porque, querendo ou não, isso é vantajoso, isso é necessário, isso é útil. A gente precisa do mínimo de organização. Mas, pensem, desde os meus 13 anos eu tento me organizar sozinha e eu não consigo. E quando eu falo isso, é em coisas simples. O enquadramento tá péssimo aqui, hein? Aí foi. É em coisas simples. É minimamente sobre ter uma rotina de arrumar minha cama todo dia de manhã, ou ter uma rotina de ler todo dia de manhã, ou simplesmente escrever uma coisa de manhã. Não é sobre coisas grandes. Porque eu sempre vejo as pessoas vendendo rotina e organização baseada em coisas grandes, assim, tipo... Ai, rotina de postar stories, que é o que a galera tá vendendo ultimamente. Rotina de X coisa, rotina de não sei o que lá. E eu não tô falando disso, tô falando de coisas básicas que eu e você tem que lidar com a escola até mesmo. Eu não conseguia ter rotina de levantar às 6 horas da manhã pra ir pra escola. Vocês não estão. Vocês não entendem o que é isso. E não é do tipo assim, ai Gabi, se esforce mais, durma mais cedo. E eu dormia cedo, tinha vezes que eu ia dormir 8 da noite. E mesmo assim eu não conseguia levantar às 6 horas da manhã pra ir pra escola. Era uma dificuldade. Só que eu não conseguia expressar pras pessoas essa dificuldade, só conseguia aceitar e sofrer com a dificuldade. E eu gosto muito de estudar, isso nunca foi um problemão pra mim. Mas ao longo do caminho até aqui, eu me sentia muito frustrada porque eu tentava organizar a minha vida, organizar a minha rotina, o meu tempo, as informações, e eu não conseguia. E aí, toda vez que eu caio no Instagram, porque o Instagram é a dopamina mais prática que a gente tem, eu via lá as pessoas tendo rotina perfeita. Teve uma época que eu acompanhava Studygrams e eu achava incrível. Nossa, eu ficava tentando ser igual aquelas meninas, mas eu não conseguia. Parecia que tudo dava errado, parecia que nada funcionava, e parecia que quanto mais
eu tentasse fazer aquilo, mais dava errado. E um problema de ser crente, eu falo que é um problema porque é muito errado isso. Eu entendi aquilo como um sinal de Deus que não era pra eu viver aquilo. Porque eu orava pedindo por organização e não conseguia. Eu falava, Senhor, me ajuda a resolver isso, muda isso, faz isso. Tipo, eu pedia socorro pra Deus, porque eu sabia que eu podia pedir socorro pra Ele. Mas na dificuldade do dia a dia, na prática, não é nem que eu não visse Ele me ajudando, mas é como se eu mesma não conseguisse me ajudar. Porque eu acredito que existe um certo limite, assim, aonde Deus é capaz de nos ajudar e aonde nós precisamos ajudar a nós mesmos e ser humilde também e sair pedindo ajuda. E essa parte de humildade eu nunca tive, sendo bem sincera, eu nunca soube pedir muita ajuda para as pessoas. E até hoje eu não sei, assim, é como se eu fosse incomodar a pessoa simplesmente porque eu preciso dizer pra ela que eu tô tendo uma dificuldade. Só que, ao mesmo tempo que eu entendo que isso é necessário e eu não consigo fazer isso da forma correta, eu também não fazia isso da forma... Acabava fazendo isso da forma descorreta. Que sempre foi ser vulnerável com as pessoas, ser transparente com as pessoas, mostrar as minhas dificuldades, mas não pra pessoas que pudessem me ajudar, pra pessoas que não tinham nada a ver com o rolê, que nunca seriam capazes de me ajudar. E que no fim... nunca me ajudaram, nunca me trouxeram luz pra uma verdade que eu sei qual é. Pra respostas que eu sabia e sempre soube qual eram. Enfim, o desabafo que, baseado em todo esse caos de comparação, é que você precisa entender uma coisa pra conseguir lidar com tudo isso. Porque mesmo nessa loucura toda, eu consegui sobreviver, eu consegui chegar num determinado lugar, eu conseguia me dar muito bem na escola, tipo, não acabava sofrendo penalidades, eu sofri penalidades quando eu realmente chegava num lugar de, tipo assim, eu não vou me importar com isso, eu não vou lidar com isso, eu vou deixar isso pra lá. E, obviamente, isso foi penoso, é penoso, mas não sofria tanto, eu conseguia permanecer ali na média. E se você é estudioso ou gosta de estudar como eu, você sabe que ficar na média é uma bosta, você é um nada de qualquer jeito. Mas ao mesmo tempo, eu hoje entendo que eu também não tinha atitudes de alguém que queria sair desse lugar. Por quê? Imaturidade, receio, medos, traumas, não sei. Mas o conselho que eu deixo pra vocês é: quando você pegar a comparação, ou quando o caos começar a acontecer, como aconteceu comigo, escolha um princípio ou escolha uma coisa pra focar. E eu falo isso porque parece loucura, parece difícil. Porque quando o caos tá acontecendo, quando a tempestade... quando nada tá fazendo sentido, quando tudo tá dando errado, quando suas expectativas não estão sendo supridas, quando até mesmo nos seus estudos você tá se frustrando. E se você é crente como eu, você vai sempre entender isso como um certo sinal de que o caminho não é esse, ou que alguma coisa Deus quer te ensinar, e algum caminho Ele quer fazer você voltar. Foca em um princípio, foca em um único objetivo. Porque quando eu paro hoje, aos 22 anos, em que eu passei por um processo de dor muito grande, de perceber frustrações, de chegar na vida adulta, entender a minha liberdade, entender a minha independência e não conseguir lidar com ela, que isso é parte de um testemunho que eu deveria contar e não conto, mas quando você chega nesse lugar de se frustrar com a vida aos 20 anos, que eu creio que muitos de nós já passamos, e aí você começa a ver, porque fulano vende curso daqui, fulano vende coisa daqui, e tipo assim, eu acho legal, sabe? Isso é motivador de alguma maneira, que fico feliz que existem pessoas que motivem a gente a sair dessa inércia, sair desse lugar, a crescer e tudo mais. Isso é extremamente necessário, a gente precisa disso pra viver, porque o mundo continua crescendo, continue crescendo. Isso é legal, sabe? Mas quando você chega numa realidade como a minha, onde você sabe muito sobre o que eles falam, você entende muito o que eles comentam, mas não faz sentido na prática, você não consegue botar em prática aquilo que tá ouvindo por
N desculpas, N problemas, N situações, você se frustra. E aí você começa a acumular frustrações. Ao menos é assim comigo. Tipo, eu comecei a estudar, a conhecer, a entender, a ouvir pessoas, a ler um pouco diferente, a pensar um pouco diferente, a conhecer gente diferente. Mas eu comecei a me frustrar, porque eu não conseguia alcançar aquele determinado patamar. E não é tipo patamar financeiro. A gente não tá falando de dinheiro aqui agora. A gente tá falando de coisas simples da vida, como manter uma certa organização. Sobre ter um mínimo de controle sobre a vida. Sobre ter um mínimo de confiança sobre si mesmo. São coisas básicas e extremamente necessárias pra gente viver no mundo de hoje. E eu confesso, eu perdi isso durante a minha adolescência. E eu não tinha ninguém me lembrando a todo momento que aquilo era necessário. E eu sabia que aquilo era necessário. Mas sozinha eu não conseguia achar dentro de mim. E quanto mais eu buscava, quanto mais eu ia atrás e tentava melhorar, não fazia sentido. Parecia que Deus me levava pra aquele lugar de assim, vá pro deserto, vá pro deserto. Vá pro deserto, tipo assim, e eu aprendia, estudava e lia e tinha contato com coisas, com pessoas diferentes e tipo, Deus me fazia sonhar e ter expectativa e ter esperança na vida e acreditar que era possível, acreditar que... E ele me levava pra outro lugar. Ele me fazia passar por outra situação, ele me levava a um lugar de dor, assim, ó, muito intenso, muito doido e que eu não conseguia, na época, entender exatamente o que estava acontecendo. E aí eu tentava ter esse mínimo de controle, que é esse mínimo de organização e responsabilidade que eu e você, aos 15, 20 anos, precisamos ter. Não ache ruim você ter que ter um mínimo de organização com a escola, não ache ruim você ter apenas responsabilidade com seus estudos, que é o que eu tinha, por exemplo. Porque a vida adulta, ela vai te exigir muito mais responsabilidades e se você não conseguir ter um mínimo de controle disso, você vai colapsar. E eu não quero que você colapse. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você chegue no lugar que eu cheguei. Por isso que eu tô aqui gravando isso aqui como um desabafo. Porque pra lembrar a mim mesma daquilo onde eu não quero chegar e expor pras pessoas um lugar de cura onde eu sei que é possível a gente chegar. Então se você tá rodando feed ou tá acompanhando pessoas que são motivacionais, que falam sobre a vida perfeita, que pregam a rotina perfeita e tá tudo bem, você tem que seguir essas pessoas, você tem que ouvir sim, porque eu não quero que você viva uma vida de inércia, eu não quero que você viva uma vida sem expectativas, uma vida sem ambição, uma vida onde não existe um certo motivação, sabe? Onde não existe uma perspectiva de futuro, onde não existe uma perspectiva de construção, onde você vive muito da cobiça do presente e nunca na construção de um legado. Eu gosto muito disso, porque quando a gente para pra pensar em legado, eu já li sobre alguns certos legados e eu acho isso muito legal. Eu tava lendo um livro uma vez que falava sobre um pouco do Napoleão Hill. Eu não conheço muita coisa, mas nesse livro em específico, falava sobre como a ideia do Napoleão transformou, criou, na verdade, uma base de instituição internacional. E eu comecei a ler aquilo e pensar, olha o tamanho de um legado, tipo, uma crença. Ele construiu muitas coisas a partir de uma crença, porque querendo ou não, óbvio, não tô falando que não teve outras coisas, que não teve, né, o dinheiro investido, que não sei o quê, teve muita coisa disso. Mas o ponto é que a partir de uma crença que ele tinha de não permanecer no mesmo lugar, de transformar o mundo, de mover pessoas, de transformar, de criar, de crescer, conduziu muita gente, transformou a realidade de negócios, de potências, de pessoas. E a partir de uma única crença, tipo, olha o poder que uma crença carrega. E não que eu tenha grandes realizações, na verdade eu acho que eu não tenho nada. Mas o mínimo que eu tenho, que é a presença da minha família, que é acesso a pessoas amáveis, a pessoas que são carregadas de verdade, de esperança, de alegria, de bondade. Pra mim isso já é muita coisa. E quando eu paro pra pensar no legado, eu penso que legado eu quero deixar na Terra. Porque você pode achar hoje, aos seus 15, 20 anos, que você não tem nada. Que você não vai construir nada, que você tá muito distante da realidade de muita gente, que, porque eu sou pobre, eu não vou construir nada. Só que, cara, a sua crença em
produzir verdades, a sua crença em amar as pessoas, a sua verdade em buscar sobre empatia, sobre alegria, sobre as verdades dos céus para a terra, elas têm muito mais poder do que você imagina. Porque quando a gente para observar o mundo, para onde o mundo se encaminha, as coisas que existem no mundo, a gente vê caos e destruição. Uma das coisas que mais mexeram comigo no último ano foi saber sobre aquele império de tráfico humano que pessoa, nem lembro quem era o cara, vou ter que até filtrar esse vídeo, mas eu não lembro o nome do cara, nem quero lembrar, mas o cara, ele construiu um império maligno. Isso é um império maligno. Tipo, o cara tinha uma ilha de exploração horrível de pessoas. E olha, tipo assim, olha o nível disso, o tamanho disso. É algo muito grande e penoso para a humanidade. Eu não consigo imaginar quantas mulheres sofreram com isso, a forma como elas devem ter sofrido, pessoas. E isso me deu tanta indignação, assim, mas é uma indignação medonha, porque uma crença horrível, isso é uma forma de crença, ela conseguiu trazer destruição pra terra. Isso é uma destruição, isso não é algo bom, eu não me alegro com isso, isso é algo ruim. E o cara conseguiu, cara, tipo, ele tinha um esquema gigantesco, assim, pra manter isso, e ele mantinha. Então por que você acha que eu e você, que só espera coisas boas pra terra, que busca trazer esperança, transformar mentalidade, que busca alegria, que busca verdades de restauração, de crescimento, de verdadeiro, aonde acredita que as pessoas elas existem, podem ter uma vida melhor, ter uma vida de paz. A gente não deseja coisas ruins. Então por que você acha que a sua crença boa, ela não vai te gerar frutos? Ela não vai carregar você pra algum lugar? E eu tô falando isso pra mim mesma, porque por muito tempo eu achava que a bondade que existia em mim, a verdade de Cristo em mim, ela não era nada. Porque as coisas ruins, elas falavam muito mais alto, elas gritavam muito mais alto, eu conseguia dar muito mais atenção pros meus erros, pras minhas fraquezas, pras coisas ruins que existiam em mim, e ignorava todas as coisas boas que o Senhor construía, sabe? Então, o que eu quero convidar você é acreditar muito, acreditar mais, a produzir mais fé, a produzir mais esperança dentro de você. E não é sobre acreditar em você, na sua capacidade, mas é sobre pensar no legado que você quer deixar na Terra, é sobre você pensar em como o mundo podia ser diferente, mesmo que pareça irracional, é você pensar nas coisas que você quer construir, mesmo que pareçam distantes, sabe? Porque isso vai te sustentar no dia mal, isso vai te sustentar nos melhores dias até mesmo. Isso vai sustentar o seu caminho, vai te dar direcionamento, você vai saber o que fazer e o que não fazer. Tenho aprendido que uma verdadeira fé em Cristo, no Senhor Deus, não é sobre o certo ou o errado. Não é sobre você viver baseado em... Ai, será que se eu estudar engenharia vai estar certo? Ai, não, eu acho que se eu estudar neurociência eu vou deixar de ser crente. Ai, não, porque... Sabe, não é sobre o certo ou o errado, mas é sobre o justo. Nossa, isso mudou a minha mentalidade no nível. Mas a parte mais profunda que isso tem mexido comigo é sobre você entender aquilo que move você. E sobre você dar valor pra isso, sobre você acreditar num nível de que existe mais profundidade, que a verdade de Deus sobre restaurar a terra, sobre amar o próximo, sobre bondade, ela é tão mais profunda, tão profunda que até mesmo os seus erros, as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas coisas ruins, os seus pensamentos ruins, eles podem se calar e se silenciar, porque a bondade ela é muito mais forte do que as coisas ruins. E quando a gente não acreditar nisso, a gente vai ver impérios malignos sendo construídos na Terra. Porque se Napoleão Hill conseguiu, a partir de uma crença, construir não só um império, mas uma instituição de esperança, de restauração, de renovação, o que eu e você hoje pode construir a partir de uma crença de bondade, a partir de uma crença de amor.
Eu sei que isso parece ruim, eu sei que isso parece medonho, mas eu não consigo caminhar em outro lugar da vida, sabe? Eu hoje não tenho nada, assim. Ainda tenho 22 anos, ainda dependo dos meus pais, não era o lugar que eu queria ter chegado. Ainda me vejo ultra dependente das coisas, das pessoas, ainda sinto muitas dores de que eu não vivi muita coisa que eu poderia ter vivido. Mas é por isso que eu tô aqui, sabe? Pra que mesmo no meu arrependimento, no meu caminho de dor e de erros que eu sei que eu cometi, e hoje, quanto mais eu busco o Senhor, eu entendo a profundidade das escolhas erradas que eu fiz. Eu convido você pra acreditar que existe um renovo e uma esperança na verdade do amor de Cristo, e que a partir disso você pode crer em coisas boas e que a partir dessas crenças você vai ter frutos e vai colher frutos dessa bondade. É loucura, eu sei, é muita loucura. Mas eu prefiro 1000 vezes acreditar nessa loucura do que aceitar pessoas construírem impérios malignos e o mundo achar que tá tudo bem. De você achar normal as pessoas sofrerem, de você achar normal o mundo colapsar em dor, colapsar em desgraça e continuar falando pra si mesmo, ah, isso vai acontecer mesmo, não tem esperança. Quando na verdade a gente carrega uma esperança viva, principalmente se você é cristão. A gente precisa parar de ter medo de acreditar nas coisas boas. A gente precisa parar de ter medo de ouvir a voz da esperança em nós. E parar de ter medo de fazer as coisas que ele pede pra gente fazer. Eu falo isso porque eu tô aqui pra quebrar um medo que eu achava que eu tinha. Quando na verdade era a minha maior coragem, a maior destreza que eu tenho é acreditar nisso. Então pega o que você tem. Usa as ferramentas que você tem. Mesmo que isso signifique um papel e uma caneta. Deus, ele é um Deus tão grande que ele pode fazer muito mais do que você imagina. E sim, isso é sobre sonhos, isso é sobre projetos, isso é sobre empresas. Cara, se você um dia falou assim pra si mesmo, eu queria abrir uma empresa, eu queria, sei lá, criar um novo projeto tecnológico, queria fazer alguma coisa diferente, cara, bota no papel. E caminha esperando que aquilo vai fazer sentido. Que eu tenho certeza mesmo, que Deus ele vai conduzir você a um lugar de verdade, aonde isso possa fazer um sentido não apenas imaginário, mas palpável. Se isso for da vontade dele, é claro. Porque Deus ele não te dá ideias e sonhos à toa. Não dá, eu tenho certeza que não. O que a gente precisa, na verdade, é começar a se reunir entendendo o caminho do mundo, a lógica do mundo e quebrando isso. Quando Jesus fala na Bíblia, não sei se é Jesus que fala, é Paulo, acho que é Paulo que fala sobre não vos conformeis com esse mundo, acredito eu que é sobre isso, é sobre a gente não aceitar as mentiras do mundo, não aceitar que, ai, você não pode fazer as coisas porque você é isso, ah, você não pode realizar isso porque você é isso. Cara, você pode tudo. Você pode tudo mediante a verdade. Então, se você carrega uma verdade de esperança, se você carrega uma verdade de bondade, de generosidade, existe lugares no mundo para você expor isso. Existe lugares no mundo para você trabalhar sobre isso. Você nunca é incapaz demais, você nunca é fraco demais, mesmo que pareça. Tudo é só um processo, tudo é só um caminho de escavação do Senhor para começar a produzir flores dentro de você. Enfim, essa é a minha reflexão de preguiça de férias. Espero que faça sentido pra você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui. Eu vou sempre desabafar mais vezes sobre isso. E, bom, ao longo do caminho a gente vai ver o que vai acontecendo. Tenho aprendido sobre aprender a apreciar o processo. Isso é um aprendizado que eu preciso fazer. Enfim, Deus te ama, nunca se esqueça disso. Ele é vivo e real e maior do que qualquer sonho que nós tenhamos. Por isso que ele é capaz de realizar isso. Então, fica com Deus, fique em paz. Sonhe muito, acredite mais ainda neles. E um grande beijo.
Até a próxima. Tchau, tchau.